Artigo 5 da Constituição Federal. Inciso 6. É inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e garantida, na forma da lei, a proteção aos locais de culto e às suas liturgias. Inciso 8. Ninguém será privado de direitos por motivo de crença religiosa ou de convicção filosófica ou política, salvo se as invocar para eximir-se de obrigação legal a todos imposta e recusar-se a cumprir prestação alternativa fixada em lei. E aí, moçada, aqui é o Evangelista Pensador. Abra sua Bíblia aí em Colossenses. Vamos pensar um pouco hoje. Colossenses 2:7. Olha o que diz na NVT: aprofundem nele suas raízes, sobre ele edifique sua vida. Então sua fé se fortalecerá na verdade que lhes foi ensinada, e vocês transbordarão de gratidão. Amados, algo interessante de se aprender aqui, sabe? Muito importante. Naquilo que lhes foi ensinado. O que será que foi ensinado a eles? Aí entra a parte arqueológica, graças a Deus hoje, né? Eu creio que em 1500, mais ou menos, assim, o cara fosse ler esse texto, ele tinha que ter uma revelação direta do Espírito Santo profunda, né? Hoje, graças à arqueologia, graças, né, ao sistema moderno de estudo, nós temos acesso, né, a muita coisa. Aprender o que eles faziam na época, o que comiam na época, quais eram os costumes deles, né? E assim aprendendo, se aprofundando na hermenêutica, né? Ou mesmo na exegese, né? Como o pessoal diz. Então, entendendo de maneira profunda o texto ou mesmo a palavra. Mas vamos lá, vamos ao entendimento. O que eles ensinavam? É interessante o que Paulo ensinava. Então, aqui não diz o que ele ensinava, né? Só fala naquilo que foi ensinado para vocês. Mas se você vê todo o texto, o contexto, você aprende. Mas tem algo a mais aí. Eu quero dizer algo para você. Como é que você pode se aprofundar em Deus? Qual a ideia aqui? A primeira parte, aprofunda nele suas raízes. Então ele está colocando como se o evangelho de Cristo, a mentalidade de Deus, fosse unicamente, para você, para o teu entendimento, né, uma terra boa, claro, que representa Deus. E você tem que se aprofundar a tua raiz, e de acordo com o contexto bíblico, até chegar às águas, né? Que é a fonte de Deus, a vida de Deus, né? O ápice da presença de Deus. A terra representa Deus, aí no que lemos, e a água representa algo mais profundo da parte de Deus para a tua vida. E como é que você se aprofunda nisso? Ou, continuando, edifiquem sua vida. Edificar, como que eles construíam na época? A ideia da Bíblia da construção, eles pegavam não um lugar que tinha terra, mas um lugar que tinha pedra. E achavam uma pedra grande. E cavava nessa pedra. Se ela não rachasse, não quebrasse, eles continuam cavando profundamente. Até tem aquela parte, né, em Lucas 6, se não me engano. Veio a tempestade e tal, e cavou profundamente, né? Veio as tempestades, um cara aqui que fez sobre a areia a casa, o alicerce, caiu tudo. Mas o outro foi lá, levantou sobre a rocha. Ele levantou a sua casa, cavou profundamente na pedra. Eles faziam isso na época. Iam construir uma casa e cavavam profundamente na pedra. Não bastava só cavar, tinha que ir profundo naquela rocha. E assim a rocha não rachando, ela é boa, levantava então um tipo de argamassa da época, que não é muito diferente de hoje, levantava-se então as casas. Amados, eu quero que você entenda isso. As duas coisas é você fazendo algo. Amém? Vamos colocar aqui a ideia do jejum, por exemplo. Uma das coisas que era ensinado era o jejum. Aqui o contexto, profundamente, vamos entender, ele está falando de crescimento da fé. O que ele está ensinando aqui, o contexto aqui, é sobre o jejum e oração.
e meditação na palavra. Seria? Não. Mais sobre o jejum e meditação na palavra. Por quê? Quando falamos de jejum, falamos de abstinência de comida. Existe sim o jejum higienista, que você fica sem comer, tal, etc. Mas quando você fica sem comer, você limpa o organismo, tal, etc., no jejum higienista. Não é esse jejum, é o jejum espiritual. A única maneira de você se fortalecer, se aprofundar em Deus, a tua fé aumentar, é o jejum. Não tem outra. É só o jejum. Amém? Só que o jejum certo. O que nós vemos hoje é um regime, um jejum higienista, um regime. É bonito até o crente faz jejum e ora. Alguns até conseguem vitória. Imagina se fizesse do jeito que eu vou falar. Mas a maioria não consegue resultado nenhum. Fica frustrado ainda. Faz o jejum, acaba o jejum, faz a época de jejum, acaba tudo, fica frustrado e triste. Porque ele não entendeu como é que se jejua. Para começar, o que é jejum? Abstinência. Você não, abstinência do quê? De comida. Para quê? Para comer a comida de Deus. Jesus Cristo foi tentado pelo diabo, o que ele respondeu? Nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que vem de Deus. Então o que acontece? Qual que é a ideia do jejum? Ficar sem comer para que eu possa comer a palavra. Eu fico sem comer de um lado, por outro lado vou comer a palavra. Eu vou ler a Bíblia. O mais importante que a oração do jejum é a leitura da Bíblia, meu amigo. É a meditação na palavra. Tá entendendo? Porque senão a tua oração não vai ter eficácia, profundeza. Porque para a oração ter eficácia tem que ter fé. Mas a oração não aumenta a tua fé. Nem o jejum aumenta a sua fé. O jejum com a meditação na palavra que é o segredo que aumenta a sua fé. É a junção. Tá entendendo? É isso que vai aumentar a sua fé. Não adianta você tentar de outra forma. Então, se você ficar sem comer e pedir para Deus as coisas, é um regime com petição. É uma oração que você faz diariamente. Por quê? O que é o jejum? É para trabalhar, para aumentar a fé. O jejum não muda Deus, muda você, muda o quê? A crença. Para parar de aprender a andar pelo sentimento. Você viu aquele cara movido pelo açúcar? O crente é movido pelo açúcar hoje, né? E fala, né, hoje o crente está problemático, né? Viciado em açúcar mais do que droga. Tira o açúcar do crente para você ver. Aí o crente está lá todo entusiasmado porque comeu chocolate, comeu, tá cheio de carboidrato, dançando na igreja, os pastores gostam, né? Todo mundo dançando, pulando. Cara, acabou, fica lá 2 horas dançando para Deus para você ver. Desânimo. É tudo carboidrato. O que eu estou dizendo para você, não estou dizendo para você não dançar. Estou dizendo que a alegria do crente hoje, ele confunde, está lá todo entusiasmado, glória a Deus, pulando de alegria. Mas é uma unção de Deus ou é carboidrato no sangue dele? É sério. É importante você entender isso. É sério. É muito importante você entender. A alegria dele é o quê? Carboidrato ou poder de Deus? Né? Aquela alegria, euforia que ele sente quando todo mundo, né? Que você sente no estágio, jogando, assistindo jogo de futebol, todo mundo fica arrepiado. Aquela energia, íons negativo, passando um por outro, que é normal, é ciência, meu. Tá entendendo? É ciência aquilo. Aquilo é normal, tá entendendo? Confunde tudo com presença de Deus, tudo é ciência. A presença de Deus é diferente, meu amigo, muito mais profunda. O dançar em Deus, para Deus, com Deus, é muito diferente. O pular no Espírito, andar no Espírito, cantar no Espírito é muito diferente. Então vamos entender, é diferente. Vamos entender, você fica sem comer, por exemplo, você fica desanimado. Você está me ouvindo, fica desanimado, sem comida, né? Aquele cansaço, cadê a fé? Tenta pensar em Deus para você ver. Fica distante, né? Eu sei, eu já fui assim. Fica distante a fé, fica distante Deus. As coisas de Deus ficam distantes. Não tô falando de jejum de 4 horas, não, mano. Tô falando de jejum a partir de 8 horas, 12 horas pra riba, 24 horas. Aí o cara tá desanimado. O segundo dia, por exemplo, de jejum direto. É aí que vem aí que o corpo começa a liberar as toxinas. Aí fica pior ainda. Aí aumenta o desânimo. As toxinas tudo no sangue, o mal-estar no corpo, tá entendendo? 24 horas depois começa uma limpeza normal, né? Biológica, higienista no corpo. Enquanto isso, por outro lado, você está em jejum espiritual, só que, porém, você não está lendo a Bíblia. Aquele desânimo. Ou está lendo, mesmo assim, está aquele desânimo. E é aí que você vai aprender. A tua fé vai crescer aí. Por quê? Porque você vai estar o quê? Não andando pelo que sente, mas andando por aquilo que está escrito.
Se é que você vai ler a Bíblia. Se não ler a Bíblia, você só apenas está fazendo um regime. Uma limpeza até legal para o teu corpo, para o teu organismo. Biológica, né? Uma limpeza biológica. Mas não está jejuando biblicamente. É aí que entra a verdadeira fé. Quando acabam as emoções, acaba a energia, acaba o açúcar do sangue. Aí que entra a verdadeira fé do crente. Aí que entra, e aí que entra o verdadeiro alimento. É aí que ele consegue, porque até então, pelo carboidrato, tudo, ele vai ler a Bíblia entusiasmado, os hormônios, o que é o jejum? A quebra dos hormônios, que alimenta o pecado, de um lado. De outro lado, ele precisa o quê? Você anestesiou, fez anestesia quando você quebra os hormônios, fica de jejum. Você fez anestesia para cirurgia, agora tem que fazer a cirurgia. A leitura da Bíblia é a cirurgia. Você não lê a Bíblia. É a mesma coisa, você vai fazer uma cirurgia da vesícula ou de alguma parte do corpo e o anestesista anestesia você e o cirurgião não faz nada. Não passa o bisturi, não faz nada. É assim que é o jejum com oração, sem meditação na palavra. É assim que funciona, é assim que acontece. Ah, mas na época eles nem sabiam ler. Na época sabiam ler. O que era colocado numa igreja primitiva? Qual que era a base da igreja quando você estuda, né? Faz um estudo exegético. Era formada a igreja. Paulo chegar num local, qualquer apóstolo é formado. Qual que é o princípio? Entra no local, cria um leitor, estabelece um obreiro que leia todo dia essa escritura. Todo dia tem que ser lida a Bíblia. Era no grupo familiar, numa casa, era conhecida. Aquela casa todo dia tinha reunião, de manhã, à tarde, à noite, tinha leitura bíblica. Era estabelecido um presbítero só para leitura bíblica diária. Tá entendendo? Tamanha importância da leitura bíblica. Tamanha importância da meditação na palavra. Então não vem com conversinha. Então o jejum sem leitura de Bíblia não é um jejum espiritual. O jejum sem meditação na palavra não é um jejum. Quebra o princípio dele. Não é, é um regime. O jejum tem que ser acompanhado com a leitura. É mais importante que a oração, porque a leitura que vai dar força e energia para que a oração tenha resultado. E esse tem sido o problema dos crentes hoje. Eles não jejuam, né? Por isso o evangelista pensador está aqui para que você aprenda a pensar. Então, veja só, vamos pensar, vamos nos tornar pessoas que pensam, vamos pensar um pingo pelo menos, pensar um pouquinho mais do que o normal, sair um pouquinho da caixinha, olhar o horizonte, né? Então, vamos aprender que entender e aceitar a verdade da Bíblia. Muitas vezes a Bíblia fala assim, ó, mortificar a carne na Bíblia. Aí o cara mortificar a carne, o que era mortificar a carne com a linguagem paulina da época? Era levar o teu corpo ao jejum. Tá entendendo? Agora, essa é a transliteração verdadeira. Sobre o que ele estava falando? O que é mortificar a carne? É levar o corpo em jejum. Quando fala sacrificar a carne, levar o corpo em jejum. Então você vê em Romanos 8, você vê em Romanos 12, essa expressão em Colossenses, Filipenses e assim por diante na Bíblia. Então o que é mortificar? Levar o teu corpo em jejum. E esse texto aqui da mesma forma, como se for ensinado. Ó, sua fé se fortalecerá, vai crescer, na verdade que lhe foi ensinada. Tá entendendo? A fé deles foi ensinada. O que foi ensinado para eles? Sobre Cristo, sobre tudo, o Evangelho, tudo, o contexto, está tudo aqui. Ela vai crescer, tá entendendo? Ela vai crescer de acordo com o que a pessoa vai jejuando, vai lendo a Bíblia. Tá entendendo? Então, o que é se aprofundar aqui? É jejuar. O que é se fortalecer? Aqui ele coloca edificar. É jejuar. Tá entendendo? Edificar, criar raiz, é jejuar. Então, quando você jejua, você começa, né, a jejuar, você começa então a se aprofundar. Guarda isso. Só o jejum faz você crescer realmente na fé, verdadeiramente na fé, o jejum correto. Tá entendendo? O que foram ensinados para eles? O que foi ensinado? Qual que é a mensagem ensinada para eles? A respeito de tudo, ou quando fala mortificar a carne, o que quer dizer para eles isso? O que quer dizer para você? Ah, deixar de pecar. Tá entendendo? Só isso. Não. Não é dessa forma. Então, é você entrar no processo de jejum.
As pessoas só lê a Bíblia, tá bom, acabou, não precisa, né, orar, não. Você vai ser um crente normal, mas não profundo. Falar de um cristão como árvore, vai ser um cristão com a raiz fraca. Se vier uma tempestade, vai levar. Tá entendendo? Se falar de uma construção com alicerce pequeno, vai rachar tudo, vai cair, vier uma tempestade, vai cair tudo. Porque ele não se aprofunda, ele não jejua. O crente nasceu para jejuar. A Bíblia fala, Jesus Cristo falando sobre o jejum, ele fala, quando jejuardes, né? Eu acho engraçado o pessoal de algumas igrejas fala assim, gente, Jesus pagou o sacrifício por nós não precisamos jejuar. Porque ele sacrificou por nós, não é? Gente, não tem nada a ver uma coisa com outra. Porque ele orou e quer dizer que não vou orar, então precisa orar, não precisa nem ler a Bíblia, não precisa nada. Porque ele orou, eu oro. Ele jejuou, eu não jejuo. Se ele jejuou, imagina eu. Se ele precisou jejuar, que era perfeito, imagina nós, gente. Tem nada a ver uma coisa com outra. Então, o sacrifício que devemos fazer, que Cristo, o novo nascimento, é gratuito. A presença de Deus na nossa carne, o crescimento espiritual é com preço. Repetição. Né? É um preço, onde você vai repetir, aquilo vai crescer, vai se aprofundar. Isso você vai pagar um preço, mas é interessante, você vai usar a energia de Deus para pagar esse preço, que é o novo nascimento. O novo nascimento é de graça. Para você crescer, trazer a vida de Deus para a sua carne, de acordo com Romanos, a tua carne receber a vida de Deus, o teu código genético, né? Outra pregação tem esse assunto, né? O código genético teu mudar e tudo mais nas células, para a vida de Deus se manifestar nas tuas células, que aqui na Terra, só o jejum faz isso. O jejum, certo? Quando eu falo de jejum, aparentes, meditação na palavra. Jejum, aparente, sem meditação na palavra, abre outros parênteses. É jejum higienista, ou é regime. Amém? Não vai acontecer nada. Não tem poder tua oração. Tua oração vai ficar igual. Se jejuar orando e não meditando na palavra, tua oração, o poder dela vai ser igual. Por quê? Porque o jejum, ele trabalha na fé. Quando você jejua, você cresce, medita na palavra, você cresce na fé. Você aprende a acreditar. Você aprende a não andar por emoção. A primeira coisa que crente guloso, ele aprende, quando fica de jejum, vem um desânimo. Acaba a fé, acaba tudo. Ele pensa, né? Aí ele começa a meditar na palavra, começa a vir a fé. Aí ele começa a escolher acreditar, mesmo naquele meio de desânimo. É aí que realmente ele está entrando na fé verdadeira. E aí começa a crescer a fé. E por você estar de jejum, o teu código genético, que é a incredulidade, tudo que é escrito nele, realmente, vou falar o que acontece espiritualmente. Ele começa a ser reescrito na tua carne, em tudo. Tá entendendo? Começa a ser reescrito. Então, a tua carne vai ser reescrito nas células, o código de Deus. Começa a manifestar o código de Deus na tua célula, na tua carne. E aí a tua fé vai aumentando. Os hormônios que te dominam, eles perdem a força. Os hormônios. E aí começa então o quê? Quando ele para de perder a força, ele está anestesiado. Vem o cirurgião, né? Faz a cirurgia, remove a porcaria que está lá. Então é assim que acontece. Na verdade, espírito é uma figura, mas espiritualmente, literalmente, nas tuas células, cada célula nossa tem escrito o pecado em nós, o pecado que nos domina. E então é reescrito sobre ele. O cara é muito nervoso, briguento, ele começa a ser reescrito que ele é calmo, que ele é amoroso. Ele começa a ser dominado pelo poder de Deus na célula. A vida de Deus se manifesta na carne dele. Amém? É importante. Os frutos do Espírito é assim. Amém? Então, por favor, amados, vamos a partir de hoje dar atenção para esse versículo de maneira mais correta, né? Entender ele de maneira correta, porque o problema nosso hoje, deixa eu abrir a Bíblia aqui, o problema nosso hoje é um só. O problema nosso do cristão hoje é um só. É ele entender a Bíblia de maneira certa. O problema é que não entende. Infelizmente, os pregadores, quando falam de glutonaria, eles falam que é comer até, tipo, vomitar e comer de novo. Isso é glutonaria da época. Isso é mentira, gente. Glutonaria é comer mais que o teu corpo precisa. Comer ao ponto de fazer mal para o pâncreas. Isso é glutonaria. Seria hoje isso.
ao ponto de prejudicar o pâncreas. Então, o cara come pra caramba, mano, e não para de comer. É dominado, quer comer o dia inteiro. Glutonaria é isso, você viver para comida. O crente sai do vício da droga, ele entra para outro vício, o vício do carboidrato. Tanto que a maior prova é que a maioria dos crentes, infelizmente, o que está acontecendo com a maioria dos crentes? Com a maioria dos crentes, está tendo problema onde? No pâncreas. O pentecostal, então, a maioria deles está tendo problema no pâncreas, problema no diabetes, por causa da glutonaria, é pecado. E ele mata, então, o seu corpo, o templo do espírito não cuida. Depois fala mal de quem bebe, de quem fuma, de quem usa droga. Tá entendendo? E nem percebeu que a maior besteira ele está fazendo. Por quê? Porque não entende a Bíblia. Tá entendendo? Vive numa mentira. Então o crente hoje, ele segue muita ideia de mentira. Muita ideologia, muita filosofia mentirosa, muita falta de exegese hermenêutica verdadeira. Fica seguindo, em vez de seguir a Bíblia, fica seguindo a internet da vida e olha lá, tá entendendo? Eu sei que eu estou aqui na internet também, tá entendendo? Mas é difícil saber quem tem a verdade e quem não tem, porque cada um fala uma coisa, outro fala outra. Só seja inteligente, pense. Pense. Pense por você mesmo. Pede para Deus te iluminar, o Espírito Santo mostrar a verdade. Está escrito que o Espírito Santo vai guiar você em toda a verdade. Então, quem tem a verdade é adventista, batista, metodista, Assembleia de Deus. Quem tem a verdade? Está entendendo? Eu digo para você, todas elas têm a verdade que o fundamento que é Cristo. Mas nem todas elas são maduras em Cristo. Só isso. Amém? Todas elas têm a verdade que é em Cristo. Embora a Adventista só fala que só nós vamos para o céu, tá entendendo? A outra Assembleia de Deus só diz só nós vamos para o céu, um tipo de Assembleia de Deus, né? Aqui tem muito ainda assim. Aí a outra, Deus amor, só nós é para o céu. Aí a outra, a Cristã do Brasil, só nós é para o céu. Interessante, todas elas têm fundamento que é Cristo. Tá entendendo? Todas têm Cristo como fundamento. O problema é que são crianças na fé. Porque deixaram de jejuar, deixaram de pagar o preço em comunhão com Deus. Tá entendendo? Cresceram, tal, etc. Né? Vamos dizer assim, propaganda, cresceu em ideia, cresceu em estrutura exterior, né? Mas interior, não. E aí virou essa bagunça. Não são maduros ao ponto de reconhecer o irmão em Cristo que está logo na outra igreja ali. Ao ponto de condená-lo. Tá entendendo? Os caras brigam, o pessoal da Ellen White lá, porque não, a Ellen White é do diabo, né? Aí o pessoal, quando fala do rema do Kenneth Hagin, né? Kenneth Hagin, né? Do Kenneth Hagin, conhecido no Brasil mais como Kenneth Hagin, né? Mas Kenneth Hagin, né? Kenneth Hagin. Mas tá bom. Aí brigam por causa do Kenneth Hagin, como o pessoal fala mais. Brigam por causa da igreja, o Verbo da Vida, é a igreja de Deus. Seguem, é uma igreja de Deus, o Verbo da Vida. Mas também tem um profeta principal, que é Kenneth Hagin. Comparando ele com a igreja adventista da Ellen White, são parecidas a ideologia, em parte, né? Não as regras, né? Mas os dois são de Cristo, gente. São de Deus. Aí fica essas guerras aí. Ah, não, só nós é pro céu, nós é mais certo, nós é melhor, nós é... Para com isso, pô. Para de criancice, infantilidade. Realmente tem igreja que é do capeta, do inferno mesmo, tá entendendo? Tem muito aí. Mas que é seita do cão. Mas quando o alicerce realmente é Jesus Cristo, que leva a salvação, Cristo a salvação, acabou. Então tem que parar com essas brigas. E o que tira? Você passar tempo um pouco jejuando, um pouco orando mais tempo, né? Desfrutando da presença de Deus, meditando a palavra, pedindo para que Ele te ilumine a palavra, você vai saber quem tem a verdade. Aí você vai saber, essa igreja aqui se encaixa na Bíblia certinho, essa outra também, essa outra aqui também, em parte, mas não em tudo completo, mas pertence a Deus, são meus irmãos, eu vou respeitar, tá entendendo? Não vou entrar lá para mudar. E assim vai, tá bom? Um abraço, Deus abençoe a tua vida e espero que você aprenda a se aprofundar. Você que tem, quando fala aprofundem nele suas raízes, quer dizer que é você que tem que buscar, amém? Jejum, meditação na palavra, amém? E oração, né? Mas lembre-se, o jejum, o que é jejum verdadeiro, como o que assiste o jejum, verdadeiramente. A oração está em último no jejum, que está em essência no jejum, é a meditação na palavra, amém? Por quê? Porque aí você vai orar certo.